Idoso de 69 anos sai para trabalhar e some misteriosamente. Caso da Zona Sul de São Paulo. Enche a tela. Joaquim, 69 anos, desaparecido há 20 dias. Um mistério que começa a ser desvendado graças às imagens obtidas com exclusividade pelo Cidade Alerta. Os homens que aparecem fugindo de moto teriam arrebatado Joaquim e abandonado o veículo dele. Ele foi até um automóvel parado na rua aqui de baixo para fazer um carreto. Ele trabalhava com algumas entregas, iria entregar naquele dia alguns utensílios de cozinha e depois disso não foi mais visto. Ele não costumava ficar sem dar notícias, né, Camila? Aqui para você, de acordo com as informações que já foram passadas por essas testemunhas, ele pode ter caído nesse dia numa emboscada. Sim, acredito que sim. Eles levou ele pra lá e bateram nele e de lá sumiu o povo. A cada pista, mais angústia. Você acredita que algo de ruim pode ter acontecido com o seu pai? Infelizmente, sim. Para Camila, não há mais dúvida. Alguém está por trás do sumiço do idoso. Ele teve um relacionamento por cerca de 10 anos com a Stephanie, que não era um relacionamento aprovado por vocês, da família. Acho que foi 7 anos que ele viveu com ela. E assim, eu não convivia com eles assim perto, né? Eu não cheguei assim a ver como que era o relacionamento deles. Mas pelo que me falaram, não era conturbado. Um áudio da ex-mulher comunica o desaparecimento de Joaquim. Olha, já tem uma semana hoje que seu pai tá sumido, viu? Ele saiu na quinta-feira para ir trabalhar, para ir buscar um fogão, uma geladeira e nunca mais voltou. Você acredita que ela possa estar diretamente ligada ao sumiço do seu pai? Pelo que você ouviu aqui das testemunhas? Pelo que eu ouvi, sim. Stephanie fala pela primeira vez sobre o assunto. A gente recebeu algumas denúncias falando, testemunhas também, que você poderia estar ligada ao desaparecimento do Joaquim, poderia ter feito algo contra ele. Como que você recebe essa informação? Você quer se defender em relação a isso? A ex-mulher e a filha de Joaquim, que trocam acusações, ficam frente a frente. Stephanie topa conversar com a nossa equipe e afirma: Joaquim está morto. Infelizmente, para mim ele não tá vivo. Nesta foto, Joaquim está ao lado da ex-mulher, 45 anos mais jovem. Os dois se conheceram quando Stephanie ainda era menor de idade e tiveram um relacionamento conturbado por quase 10 anos. Eles brigaram, briga entre eles, ela pegou uma faca e acho que teve até polícia aqui. Uma história que você chegou a esfaquear, de fato, Joaquim, isso aconteceu durante uma briga. Sim. Depois vocês voltaram. Um abraço dele. Aí a gente separou, foi o tempo que a gente ficou separado, 1 ano. Joaquim é aposentado, pai de 4 filhos do primeiro relacionamento e avô. Costumava se comunicar com frequência com a família e não teria motivos para assumir. Ele convidava os vizinhos todos para almoçar na casa dele. O que ele tinha, ele oferecia. Uma pessoa de bom coração mesmo e super trabalhador. Ele nunca ficou parado. Mesmo depois que aposentou, ele continuou fazendo carreto, fazia reciclagem. Então a gente tem essa boa memória dele. Uma vizinha de Joaquim surge na janela de casa quando percebe a nossa gravação e relata sofrer graves ameaças. Eu fui ameaçada de morte também, eu fui ameaçada de morte. Os avisos teriam partido justamente de quem aparece na imagem do circuito de monitoramento. Antes, até a própria filha estava impedida de ter acesso às gravações. Quase 20 dias depois do sumiço de Joaquim, o registro vem à tona. Repare que o relógio marca 6h07 da noite, quando o carro do idoso desaparecido surge na rua. A moto acompanha o automóvel e estaciona ao lado. O homem que dirige o veículo de Joaquim sai, sobe na garupa da motocicleta e os dois deixam o local. Você chegou a reconhecer essas pessoas nas imagens? Não.
O dia do desaparecimento de Joaquim ainda é lotado de mistérios. Nós viemos até o Capão Redondo, na zona sul da capital paulista, recontar passo a passo do último dia em que Joaquim foi visto. Era essa casa que ele morava sozinho. De acordo com relatos de muitas testemunhas, vizinhos aqui da região que têm medo de aparecer, principalmente de dar entrevista, disseram que ele estava no dia do desaparecimento acompanhado da ex-esposa, que mesmo morando em outra casa, no mesmo bairro, costumava frequentar a residência de Joaquim. Os dois ficaram por algumas horas aqui na casa, até que ele teve que sair para trabalhar, como sempre fazia. Ele foi até um automóvel parado na rua aqui de baixo para fazer um carreto. Ele trabalhava com algumas entregas, iria entregar naquele dia alguns utensílios de cozinha e depois disso não foi mais visto. Ele não costumava ficar sem dar notícias, né, Camila? Aqui para você, de acordo com as informações que já foram passadas por essas testemunhas, ele pode ter caído nesse dia numa emboscada. Sim, eu acredito que sim. Ele já saiu daqui para a emboscada, fazer esse carreto já justamente para alguém fazer alguma coisa com ele. E não foi para pegar a geladeira nem fogão, não. E para você, a presença da Stephanie aqui na casa é algo suspeito no dia do desaparecimento do seu pai? Ela foi a última pessoa a estar com meu pai. E ela que me avisou sobre o desaparecimento dele, né? Depois de 7 dias que ele sumiu, que ela me avisou. E por ela estar com ele, a última pessoa a ser vista, né, com ele, acredito que sim. É a única suspeita. Camila, e esse tempo que a Stephanie ficou sem dar notícias para sua família, né? 7 dias depois ela fala do desaparecimento. Isso chama a sua atenção? Esse tempo que ela demorou para avisar? Sim, chamou a minha atenção, a atenção da família toda. Porque de todo mundo que ficou sabendo da história, por que ela demorou 7 dias para avisar? É neste áudio enviado por Stephanie que ela relata o desaparecimento do ex-marido. Olha, já tem uma semana hoje que seu pai tá sumido, viu? Ele saiu na quinta-feira para ir trabalhar, para ir buscar um fogão, uma geladeira e nunca mais voltou. Nunca mais ele voltou. Aí deixaram o carro dele lá na rua debaixo de casa, com a chave dentro, mas não conseguiram achar seu pai, não. A ex-mulher ainda se defende de acusações. Eu jamais ia fazer isso com ele, porque ele me ajudou bastante, tanto eu como minha família. Mas a versão de Stephanie não convence a família de Joaquim. E você acredita que ela possa estar diretamente ligada ao sumiço do seu pai, pelo que você ouviu aqui das testemunhas? Pelo que eu ouvi, sim. Pelo que eu ouvi, sim, porque até então eu não sabia. Quando ela mandou o áudio, eu achei que não. Eu achei que ele sumiu, mas quando eu cheguei aqui para retirar as coisas dele, foi o que me passou, foi ela, a família dela, que sumiu com ele. Outro vizinho também nos confidencia informações importantes sobre o sumiço do idoso e faz revelações surpreendentes. Eles levou ele para lá e bateram nele e de lá sumiu com o povo. Joaquim estava sendo ameaçado? Não, foi depois que aconteceu um negócio. O que aconteceu? Eu fui com casa dos outros, chorando carregar a mudança, disse que eu tinha mexido com a menininha. Ele tinha mexido com uma menininha? Eu fui ameaçada de morte também, eu fui ameaçada de morte. Durante a gravação da nossa reportagem, surgem 2 novas versões sobre o possível paradeiro de Joaquim. Dos parentes do homem desaparecido, que acusam Stephanie, a ex-mulher, de estar envolvida no sumiço do homem e também de uma possível até morte de Joaquim, e de alguns vizinhos, testemunhas, que tiveram medo de se identificar, medo de gravar entrevista, mas disseram ter visto Danilo na casa de Joaquim, no bairro Capão Redondo, na zona sul da capital paulista, no dia em que ele foi visto pela última vez. Danilo, que é ex-cunhado de Stephanie, teria jurado Joaquim de morte por conta de um suposto abuso que Joaquim teria cometido contra a ex-enteada dele, a menininha de apenas 5 anos. As testemunhas disseram então que Danilo teria levado Joaquim até uma residência próxima dali, onde ele teria sido torturado até a morte. Por último, Danilo teria trazido o corpo de Joaquim até justamente essa represa onde nós estamos, represa Guarapiranga. Tem uma denúncia também de que o Danilo teria sido responsável por levar até o Joaquim até uma emboscada e depois descartar o corpo numa represa aqui perto. Sabendo do que você conhece do Danilo, ele seria capaz de fazer isso? Ele teria motivo para fazer isso? Ele seria capaz, sim. Ele tem essa capacidade.
Você acredita que seja ele, então, o responsável? Eu tenho dúvida. Você não quer acusar, mas acredita que ele pode ter feito isso. Nós estamos tentando falar com o Danilo, que é companheiro, quem teve um relacionamento com a irmã da Stephanie, que está aqui com a gente, e que é apontado como possível responsável pelo sumiço do Joaquim. Vou tentar ligar mais uma vez. Ele desligou, não atendeu. Stephanie conta que discutiu com o ex-cunhado na última conversa entre os dois e que Danilo a havia acusado de ter matado Joaquim. Ele chegou a dizer que foi eu que mandei matar, que eu ameacei ele, que eu puxei faca pra ele. E o que você disse? Eu falei, não aconteceu isso. Ele saiu para trabalhar de boa. As duas pessoas mais próximas do idoso não hesitam em afirmar: Joaquim, na verdade, foi vítima de uma grande armação. Esse corpo que foi encontrado na represa, você acha que pode ser o dele? Olha, meu coração apertou, né, na hora que ele falou que acharam um corpo, mas pode ser que não seja do meu pai, né? Que a gente não sabe o que aconteceu. Pode ser que seja, né? Eu espero que não. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial e a investigação passou a ser conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que deve fazer buscas por Joaquim nos próximos dias. Para você tem uma esperança ainda no seu coração? Sim, sim. De ele estar vivo, de encontrar ele com vida ainda.